Eu achei uma bomba na primeira vez que eu assisti, olha que eu era criança, mas eu devo dizer que ele fica um pouco melhor a cada vez que eu revisito. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E daqui a alguns dias, na próxima semana, mais especificamente no dia do meu aniversário, a Disney Plus vai lançar finalmente o revival do Demolidor, ou Born Again, com o Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, a continuação daquela excelente série da Netflix, que se eu tiver tempo eu ainda vou falar um pouquinho aqui, mas se isso não acontecer, no mínimo, eu quero falar sobre o único filme de cinema que esse super-herói teve, que é o Demolidor, o Homem Sem Medo, filme de 2003, dirigido pelo Mark Steven Johnson. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, pessoal, vamos voltar aí para o período mais interessante de se analisar e dissecar de adaptações de quadrinhos, que é os anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, quando a Marvel foi entendendo como levar esses personagens para as telas nos experimentos bizarros e diferenciados que a gente teve. Em 2003 mesmo, teve o Hulk do Ang Lee, que é o filme de super-herói quadrinho mais diferente de todos que a gente já viu nesse período, e o Demolidor, ele parte aí, né, primeiramente, é um personagem muito único, é um dos super-heróis mais sombrios e interessantes do universo da Marvel, na minha opinião, esse elemento do catolicismo, do vigilantismo e também, né, quase similar ao que o Batman faz para DC, torna o Matt Murdock, o Daredevil, uma das figuras que eu mais gosto de acompanhar dos quadrinhos. E a jornada para levar o Demolidor nos cinemas, na verdade, né, tem que falar do pequeno prólogo, que foi a aparição do Demolidor naqueles telefilmes do Incrível Hulk, com o Bill Bixby e o Lou Ferrigno. O Demolidor apareceu no julgamento do Incrível Hulk com aquele clássico traje preto, que também seria a versão icônica dele na Netflix, para só depois, no final dos anos 90, naquele período em que a Marvel estava liberando seus direitos para ir em estúdios diferentes, a 20th Century Fox se interessou pelo Demolidor e diversos outros personagens. Em 1997, adquire os direitos do Demolidor, começa a desenvolver um projeto que teria roteiro e direção do Chris Columbus, da saga Harry Potter, Esqueceram de Mim. Ele começa a escrever um roteiro juntamente com o Carlo Carlel. Esse roteiro, inclusive, pode ser facilmente achado na internet. Porém, em 1998, a Marvel passa por um período complicado judicial e a Fox acaba cedendo os direitos para outra empresa, que acabaria sendo a Columbia Pictures, que em 98 adquire o projeto e aposta no talento do jovem Mark Steven Johnson, um cineasta americano que só tinha um filme no currículo até então, mas que era um grande fã dos quadrinhos do Demolidor, e ele vende o peixe dele, ele convence que ele deveria escrever e até dirigir o projeto. Porém, em 1999, a Columbia abre mão dos direitos e a New Regency adquire eles de volta, com a 20th Century Fox agora agindo como distribuição, e o Mark Steven Johnson persegue o projeto, vende o peixe de novo. Ele diz que ele tem que ser o cara para fazer esse filme, ele convence o próprio Avi Arad, que também estava envolvido na produção do Demolidor na época, e assim, o Steven Johnson, que não tinha muito peso na indústria, não tinha tantos filmes no currículo, bem menos do que um Chris Columbus da vida, consegue o emprego para dirigir o filme do Demolidor, que teria um orçamento aí na casa de 76 milhões de dólares. É um orçamento que vai crescendo progressivamente ao longo dos anos, especialmente depois do sucesso do Homem-Aranha do Sam Raimi em 2002. O roteiro do Mark Steven Johnson é muito elogiado, inclusive pelo Kevin Feige, produtor associado no projeto na época, e um dos aspectos que é sempre interessante de olhar dessas adaptações de super-heróis dos anos 2000 é quem pegaria o papel do Matt Murdock Demolidor antes do Ben Affleck, e a gente teve nomes aí como Vin Diesel, o próprio Colin Farrell, que iria ganhar o papel do Bullseye, o Edward Norton, que pra mim teria sido bom demais pra ser verdade, e até mesmo o Guy Pearce, que recusou a oferta do papel. Devo dizer que o Ben Affleck não é a minha escolha ideal pra esse filme, eu vou falar um pouquinho mais sobre a performance dele, mas ele foi o ator fechado aí. Parece que o Matt Damon também teria recebido uma oferta, mas ele preferiu fazer Identidade Bourne, que sairia muito melhor pra todo mundo, e as filmagens do Demolidor teriam início em março de 2002 para acabar depois de 61 dias de produção
bem enxuta, inclusive aí contando com muita dificuldade para o Mark Steven Johnson e os figurinistas acertarem o visual do traje do herói. Com a estreia do filme acontecer em 14 de fevereiro de 2003, em pleno Valentine's Day, que decisão curiosa, o resultado é um filme que sofreu muito quando ele estreou, teve uma péssima reputação ao longo dos anos, mas que lentamente tá entrando naquele processo que eu sempre menciono a vocês, a palidez e falta de expressão dos atuais filmes de super-herói nos forçam a olhar para o passado e ressignificar muita coisa que foi feita com afinco, criatividade e até um pouco de autoralidade. Eu devo dizer que o Demolidor, cada ano que passa, se encaixa nessa categoria. A história do filme segue o advogado Matt Murdock, vivido por Ben Affleck, que passa as noites defendendo o bairro de Hell's Kitchen como o Demolidor. Quando seu caminho se cruza com a misteriosa Elektra, vivido por Jennifer Garner, e o perigoso Rei do Crime, vivido por Michael Clarke Duncan, ele assume sua missão mais pessoal até agora. É uma adaptação bem direta dos quadrinhos do Demolidor, levando em conta aí vários arcos famosos, em especial a queda de Murdock, que, né, se você é um conhecedor de quadrinhos, você sabe que esse não é o arco que você adapta no seu primeiro filme, é como começar um filme do Batman com o Cavaleiro das Trevas, basicamente, mas o Mark Steven Johnson claramente tem muito respeito e admiração pelo personagem, e eu devo dizer também, né, que eu finalmente assisti a versão do diretor, que tem 30 minutos a mais e muita coisa é diferente. Ela é uma versão consideravelmente melhor do que a de cinema. Acho que a história e a narrativa conseguem respirar muito melhor aqui. Tem elementos muito relevantes para o desenrolar e desenvolvimento dos personagens, para como algumas pontas se amarram e não deixam o acaso tomar conta da progressão. E eu devo dizer, né, primeiramente, meu primeiro contato com o filme foi na época quando eu era criança, nunca gostei tanto, sempre achei o visual meio estranho, nunca gostei muito da roupa do Demolidor, pra ser sincero. Eu sempre fui muito mais ligado ao Homem-Aranha, ao Quarteto Fantástico e até ao Motoqueiro Fantasma, que o Mark Steven Johnson iria dirigir em 2007, o segundo super-herói dark da Marvel que ele abordaria, mas olhando agora, eu devo dizer que ele é um filme bem ousado. Eu gosto muito da série da Netflix, eu sempre dei muito valor para ela, mas o Johnson já vinha trabalhando alguns desses elementos aqui. Ele é um filme que é bem focado na psique do Matt Murdock, no dilema de ser um vigilante que vai assustar as pessoas, mas que ao mesmo tempo tá indo numa lição moral de proteger o bairro e honrar o legado do pai dele, que foi morto pela máfia no passado. A gente acompanha isso em flashbacks, num pequeno vislumbre de origem. É legal como o filme começa em mídia res, o Demolidor no meio da derrota dele de uma batalha no telhado de uma igreja, de uma forma bem icônica, para depois a gente ter essa caminhada pela origem e pelo mundo pacato do Matt Murdock até a gente chegar naquele ponto que é bem dramático, envolve a morte da Elektra e o Bullseye ganhando a liderança como vilão, mas ele é bem linear. Eu devo dizer que ele consegue pegar bem essa dicotomia do Matt Murdock advogado e dele vigilante bem violento e soturno durante a noite. Tem uma relação divertidinha com o advogado Franklin, vivido pelo Jon Favreau, né? É curioso pensar que o diretor do Homem de Ferro e o produtor Kevin Feige estavam nesse filme juntos aqui, em posições bem menores, até eles irem literalmente dominar o mundo 5 anos depois desse filme. Mas eu acho que é uma história funcional. Ela é apressada e picotada na versão do cinema, mas ela respira muito melhor no corte de diretor. Tem uma subtrama que é inteiramente cortada da versão de cinema, que envolve o rapper Coolio, o falecido Coolio, que é um cliente do Matt e do Franklin, que acaba tendo uma importância muito grande para desmascarar o Wilson Fisk como rei do crime, né? A performance muito marcante do Michael Clarke Duncan, e também para dar um pouquinho mais de humanidade para os personagens, né? É uma coisa que você tirar do roteiro não faz tanta falta, né, quando você olha para o quadro geral, mas garante aí um enriquecimento muito grande para os personagens e para o universo de Hell's Kitchen. Isso é de extrema importância, a série da Netflix gasta bastante tempo com isso também, mas eu devo dizer que tem um elemento aqui que não funciona pra mim, independente da versão, é o Ben Affleck, tá? Eu acho que o Ben Affleck se tornou um ator muito melhor agora, mas ele naquela fase dos anos 2000, de Pearl Harbor, Gigli e o próprio Demolidor, é meio difícil de aturar, tanto pela caracterização do traje vermelho, que eu não gosto. Eu inclusive não gosto também do traje da Netflix, eu acho que eles ainda não acertaram
como fazer um bom traje live action do Demolidor. Uma das questões do figurinista do filme que ele fala no making of do DVD é que eles achavam que ficaria muito parecido com o Homem-Aranha. Tem que ser parecido com o Homem-Aranha, tá? É assim que você vai ter um bom traje de Demolidor. Eu sigo na expectativa de que a Marvel Studios e a Disney finalmente acertem esse elemento da série nova. Não sou muito fã do couro, não sou muito fã da máscara, do zíper aí no meio do peito, mas garante pelo menos imagens muito poderosas. O que me leva aí ao Mark Steven Johnson, que apesar de ter um intérprete muito fraco na forma do Ben Affleck, traz composições maravilhosas. Esse filme aqui bebe do expressionismo alemão, bebe também do que o Alex Proyas fez no Corvo de 94, do que o Tim Burton fez no Batman de 89, mas ele traz uma abordagem muito mais gótica, pós-Matrix, muito rock and roll também. O álbum, né, que tem aí Nickelback, Evanescence, é muito icônico nesse sentido. Bring Me to Life, My Immortal, que canções maravilhosas que o Demolidor de 2003 nos trouxe. Porém, o Steven Johnson ele tem um olhar muito iconográfico. Eu adoro essas tomadas que a gente vê os telhados de Hell's Kitchen, o tamanho da lua cheia nesses céus bem escuros, mas ao mesmo tempo com aquele filtro azulado que eu gosto tanto. Isso tá durante o filme inteiro, e o que ele e o diretor de fotografia Erickson Core são capazes de entregar é algo que o gênero não tem mais hoje em dia, de verdade. Mesmo a série da Netflix, que eu adoro, ela é muito mais pé no chão, ela é muito mais Batman do Nolan. O Demolidor do Ben Affleck, que é o Batman do Tim Burton e do Joel Schumacher, numa estética punk rock. E isso é muito legal, é um deleite assistir esse filme, eu fiquei impressionado com isso, mesmo que aqui e ali, especial as cenas de ação, sejam meio fraquinhas. Eu não gosto de como elas são picotadas pela montagem, de como o som tenta fazer uma coisa meio inovadora em pegar a super audição que o Matt Murdock tem, e aí você tem sons abafados de tiro, de socos, de chute. Não é muito interessante, torna a pancadaria muito confusa, na minha opinião, apesar de a gente ter conflitos bons com a Elektra da Jennifer Garner, com o Bullseye do Colin Farrell, que é tão exagerado, tão cartunesco, mas muito divertido, e o Michael Clarke Duncan como Rei do Crime, que também sai na mão no final. É uma performance muito forte, eu gosto muito do Duncan como o Rei do Crime. Eu sei que, né, talvez as pessoas tenham ficado incomodadas com a troca de etnia, mas ele tem uma presença, uma imponência como o Wilson Fisk, que é meio difícil de achar até na performance do Vincent D'Onofrio, que eu gosto bastante também. Claro, o filme tem os seus excessos, eu acho que estava muito forte nessa época pós-Matrix, pós-Tigre e o Dragão, a capacidade desses personagens de saltar, dar piruetas no ar, a cena que o Matt Murdock tá lutando flertando com a Elektra no parquinho, é de dar vergonha em cada fibra de osso do seu corpo. Aquilo não funciona pra mim, mas eu admiro bastante a profundidade dramática do projeto, a forma como Mark Steven Johnson encontra quadros muito bonitos e dignos de quadrinhos aqui, né? Em diversos momentos você vai ver elementos do Demolidor refletidos nos óculos do Matt Murdock, nos óculos do jornalista vindo pelo Joe Pantoliano, né? É muito derivativo de quadrinhos, mais uma estética gótica e dark que estava aí alguns anos antes do Batman do Christopher Nolan, de uma forma um pouco mais cartunesca, um pouco mais expressionista, e que muitos diretores, muitos artistas que vão trabalhar com filmes de quadrinhos nos dias de hoje poderiam, na boa, dar uma olhadinha, se inspirar um pouquinho mais e abraçar aquela fantasia, aquele elemento um pouquinho camp que o Demolidor do Mark Steven Johnson, apesar de imperfeito, consegue triunfar, especialmente na versão do diretor. Para Demolidor, O Homem Sem Medo, eu dou uma nota 6. E com esse lançamento, no Valentine's Day de 2003, o Demolidor, O Homem Sem Medo, abriu em 14 de 2 de 2003 com 40,310 milhões, que ajustado para a inflação de hoje dá cerca de 69,594 milhões, fazendo um total doméstico de 102,543 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 177,038 milhões, e no mundo inteiro um total de 179,179 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 309,348 milhões. O filme nunca ganhou uma continuação, mas ele rendeu um spin-off da Elektra, vivida pela Jennifer Garner, que, na minha opinião, não é tão ruim quanto as pessoas falam, tá? Eu acho que ele é perfeitamente assistível, além, claro, da própria Jennifer Garner ter vivido a Elektra da tipo Wolverine. A Jennifer Garner viveu a Elektra mais vezes do que o Ben Affleck viveu o Demolidor, né? Isso é
muito curioso. Deixe nos comentários aí, pessoal, o que vocês acham desse Demolidor do Ben Affleck, se ele é uma bomba indefensável ou se ele é um filme subestimado com algumas qualidades ocultas. Eu vou tentar, ainda nos próximos dias, falar um pouquinho da série da Netflix antes da versão nova chegar no Disney+. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.